Uma catástrofe acaba com 99% da população mundial. Sobram apenas duas cidades vizinhas, Mônica e Brenna, separados por um muro. De um lado, uma heroína subversiva com muita elasticidade e contrária a qualquer tipo de autoridade. Do outro lado, um cientista que não mede esforços para conseguir tudo que seus olhos podem ver. Em meio a clonagem, espionagem, guerra, divindades, fetichismo e alienígenas, estava a protagonista da animação mais bizarra e densa da MTV, Aeon Flux. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Brainstormeando, meu nome é Everton e hoje nós vamos falar um pouco sobre mais uma animação da MTV dos anos 90, Aeon Flux. Antes de falarmos de Aeon Flux, é necessário que falemos do programa dentro da MTV que abriu as portas para esse tipo de animação, mais incomum para os padrões da época. Estou falando do programa Liquid Television. Liquid Television foi um programa transmitido de 1991 a 1995, voltado para trabalhos originais de animadores independentes e outros artistas com proposta audiovisual. As atrações mais famosas deste programa foram Aeon Flux e Beavis and Butthead. Mas fora isso, teve bastante coisa interessante, como a adaptação de Dog Boy de Charles Burns, Bob and Billy de Norman Rockwell e muitos outros. Mas voltando a Aeon Flux foi criado pelo animador Peter Chung em 1991. Chung nasceu em Seul, na Coreia, mas depois mudou-se para os Estados Unidos. Ele estudou animação no renomado Instituto de Artes da Califórnia, o Cal Arts, de 1979 a 1981. E eu digo renomado pois muitos expoentes do cinema e animação passaram por lá, como Tim Burton, Brad Bird, John Lasseter, Pendleton Ward, J.G. Quintel, Genndy Tartakovsky e Sofia Coppola, só para citar alguns. Mas voltando ao Chung, ele já havia trabalhado em diversas animações antes de trabalhar em Aeon Flux, só para citar alguns de seus trabalhos anteriores: Fire and Ice, a série clássica de Transformers, Transformers The Movie, a série clássica das Tartarugas Ninjas, Caps, Rugrats ou Os Anjinhos, como ficou conhecido aqui no Brasil. Mas vamos focar um pouco nos anjinhos para que possamos entender melhor Aeon Flux. Como muitos devem saber, Rugrats é um desenho que tem como protagonistas um grupo de bebês e suas famílias. Foi isso que fez com que Peter fizesse Aeon Flux no futuro. Mas como assim? Como a série retratava bebês, não havia muito desafio para um animador experiente como Chung, visto que era um desenho sobre bebês direcionado a um público de crianças. Era tudo muito limitado em termos de diálogos e ação dos personagens. E isso de certa forma frustrou Chung, que sempre teve um senso mais cinematográfico, designs mais bizarros, algo mais subversivo, e nada disso ele podia colocar dentro daquele desenho. Quando ele teve a oportunidade de colocar Aeon Flux em um projeto real, ele deu o melhor de si. Chung se sentiu mais à vontade, mesmo com algumas limitações autoimpostas que a sua animação possuía, como a falta de diálogos a princípio. Tudo deveria ser expressado por meio da ação, dos movimentos, da música, das roupas, das coisas bizarras, e pode-se dizer que Chung conseguiu de forma primorosa. Depois ele chegou a trabalhar em outras animações, como O Fantasma 2040, The Rugrats Movie, Alexander Sankey, Animatrix, As Crônicas de Riddick, Dark Fury, Revision Tomb Raider e Fire Breather. Mas agora vamos focar na Aeon. Aeon Flux surgiu de alguns rascunhos de Chung. O traço de Chung é claramente inspirado no artista austríaco ligado ao movimento expressionista Egon Schiele, com personagens magérrimos, imagens contorcidas e a constante presença de sensualidade.
Chung também cita o artista francês Moebius como uma de suas inspirações. A animação teve 3 temporadas, mas não da maneira que temporadas são feitas nos dias de hoje. Primeiro foi lançado um piloto que configura a primeira temporada, depois foram lançados mais 5 episódios de aproximadamente 7 minutos cada, na segunda temporada, e na terceira temporada foram lançados 10 episódios com cerca de 20 minutos cada. O episódio piloto não possui diálogos, assim como os episódios da segunda temporada. A narrativa se faz através do visual, dos efeitos sonoros e das músicas. A trilha sonora de Drew Neumann é nada menos que uma obra-prima, com tons estranhos e sobrenaturais de ficção científica misturados com mudanças inesperadas e, ocasionalmente, algumas passagens mais tristes através de sonoridades ora futuristas, ora sinfônicas. Que acabam por abrilhantar ainda mais a estética da série. Já na terceira temporada, os diálogos foram adicionados, o que dividiu um pouco opiniões, pois para alguns isso descaracterizou a série, que possuía uma proposta mais minimalista. Talvez isso fosse apenas uma tentativa de deixar a narrativa um pouco menos densa, sem simplificar demais. Não existe continuidade na trama e mesmo alguns conceitos que foram introduzidos no episódio piloto foram abandonados nos episódios seguintes. O cenário da animação se passa no ano de 7698 d.C., em um futuro distópico pós-apocalíptico de certa forma inspirado no expressionismo alemão, que é uma das inspirações de Peter Chung. Os únicos personagens recorrentes são a própria Aeon Flux e o cientista Trevor Goodchild. E a premissa se repete ao longo dos episódios em que Ian sempre tenta arruinar os planos de Trevor, ou mesmo Trevor tenta arruinar os planos de Ian. Há sempre uma tensão sexual entre os dois que, apesar de aparentemente serem inimigos, dificilmente resistem à atração que sentem um pelo outro, e isso acontece por várias vezes ao longo da série. Ian representa Mônica, uma cidade que possui uma sociedade nihilista, anarquista, sem regras e com mais liberdade de pensamento. Já Trevor representa Brenya, mais marcada pelo excesso de regras e autoritarismo. O mais importante dos conceitos que foram abandonados é o de que Ian pertenceria a uma organização com várias agentes como ela, realizando missões. Chung achou melhor que Ian agisse conforme quisesse, sem ter de responder ou mesmo obedecer a ninguém. Uma das coisas que mais gosto do trabalho de Chung é o senso cinematográfico, os ângulos escolhidos, as técnicas das quais ele faz uso ao longo da série. Uma que particularmente gostei foi o uso do match cut. De acordo com Jennifer Von Sale, um match cut é obtido quando a imagem no fim de uma cena combina com a imagem da cena seguinte, o que pode sugerir semelhança ou contraste. Aqui vão alguns exemplos de match cuts para se ter uma ideia. E aqui vão dois dos meus match cuts favoritos. Agora o match cut de Aeon Flux. Falando um pouco mais da relação entre a MTV e Chung, não é como se a MTV tivesse dado carta branca para Chung fazer tudo o que ele quisesse na animação. Havia alguma censura e Chung tinha sempre de dar um jeito de se adequar, pois Ian era algo maior e não deveria ser sacrificado.
Basicamente, Ian é uma espiã especialista em acrobacias e assassinato, que vem da cidade de Mônica, sempre com trajes que cobrem muito pouco de seu corpo esguio. É uma personagem muito sensual e claramente bissexual, como é mostrado na série. Mesmo sua voz também tem grande papel dentro da sensualidade, alternando algumas vezes para algo mais automático e robótico, claramente de forma intencional. Ian é interpretada pela atriz norte-americana Denise Poirier. Trevor Goodchild é o ditador tecnocrata que comanda a cidade de Brennia. Ele está sempre atrás de algo que o deixe mais forte, que mostre sua superioridade. Eu particularmente gosto muito da voz original do personagem, que é feita pelo ator inglês John Rafter Lee, que já emprestou sua voz para outro vilão em uma animação, o vampiro Meyerlink na animação de 2000 Vampire Hunter D. Tanto Ian quanto Trevor não são personagens binários no que diz respeito às suas índoles. Não são sempre bons ou sempre maus. Eles são um pouco mais complexos que isto, e em muitas vezes agem conforme a necessidade. Ao mesmo tempo que Ian ajuda um estranho com papel higiênico, ela rouba a muleta de um deficiente físico. Mas ambos os personagens são muito cativantes. O que fica mais claro na série é que, por mais que haja atração entre os dois, é sempre algo mais carnal e não forte o suficiente para que ambos formassem um casal. Basicamente o que pode se dizer é que eles não nasceram para ficar juntos. Também houve incursões de Ian Flux em outras áreas como quadrinhos. Em 1995, uma graphic novel que mostra o primeiro encontro de Trevor e Ian. Uma coisa interessante que é revelada nessa graphic novel é que Mônica e Brennia faziam parte de um mesmo país chamado Beronica, onde as relações entre os habitantes e as condições socioeconômicas eram muito harmoniosas e que, à medida em que se desenvolveram, viram as condições piorarem, a ponto de serem separadas por um muro, dando origem às duas cidades, Mônica e Brennia. Em 2005 teve uma minissérie com 4 partes que serviu como introdução para o filme de Ian Flux lançado no mesmo ano, na área dos games. Teve um jogo que sairia para o primeiro PlayStation, mas que nunca foi lançado. Já no ano de 2005 teve um jogo de Ian Flux lançado para PlayStation 2 e o primeiro Xbox. O jogo é uma aventura em terceira pessoa, mas o que parece ser uma espécie de maldição no que diz respeito a adaptações de filmes para jogos, como uma adaptação do filme. Ele é apenas mais um jogo que não trouxe nada de novo e não acrescenta nada mesmo à narrativa. Agora vamos para o filme. Por mais que Charlize Theron tenha sido escalada para viver Ian, isso não foi suficiente para tornar a adaptação em uma coisa boa. Mesmo o criador Peter Chung odiou tudo o que foi feito com sua obra e alegou sentir-se triste e humilhado com o resultado, e eu mesmo não o crimino por isso. Toda aquela esquisitice e bizarrice que é o que mais chama atenção na animação, não está presente no longa. É triste perceber como os responsáveis pelo filme conseguiram transformar isto nisto. E isto nisto. Parece que tudo foi suavizado na obra para torná-la mais palatável para um grande público, e isso foi certamente a pá de cal no projeto. Se o filme não se chamasse Ian Flux e não tivesse nenhuma relação com a animação, talvez tivesse tido maior aceitação. Não existem bons aspectos para serem citados. Os personagens principais ainda são Ian Flux e Trevor Goodchild, que tirando seus nomes não fazem nenhuma referência à obra original. Houve também um comercial feito para a Pepsi no ano de 1996, diretamente inspirado em Ian Flux. O comercial foi dirigido por Peter Chung e tem Malcolm McDowell e Cindy Crawford como centro. McDowell como uma espécie de Trevor Goodchild e Cindy simulando uma Ian Flux. O comercial teve sua premiere durante o Super Bowl de 1996.
know you're crazy. No. Now you know what I want. What a dump. Aeon Flux foi um marco para as animações e continua atemporal, pois possui conceitos muito interessantes que definitivamente seriam muito bem aproveitados no formato de séries como Love, Death and Robots. Mas por enquanto não há nada no horizonte para Aeon. Isso é tudo, pessoal. Eu espero que eu tenha despertado algum interesse para essa obra genial. Inscrevam-se e, se possível, deixem um like e comentários. Até o próximo vídeo.